espero, né, que eu espero que eu consiga em 1 hora, né, expor, e aí depois a gente vai ter um tempinho aí para responder, talvez um pouco menos de 1 hora, né, por causa do tempo, e a gente vai ter um momento de perguntas. Eu queria falar para vocês assim que o Rio de Janeiro ele tem uma influência muito grande na minha vida de missionário. Eu fui batizado em 90 e eu não entendia muita coisa, né? Assim, puxa, meu batismo foi uma coisa do Espírito mesmo, né? Quem não conhece a história, comecei a estudar a Bíblia de manhã e à noite eu fui batizado. Então, eu tenho muitas histórias de o Espírito me convencendo, né? Eu querendo fugir, o Espírito me convencendo. Depois eu posso contar essa história com mais calma. E aí, depois, eu não conhecia a igreja, nada. Eu fui conhecer depois de batizado, né? E aí teve um culto onde foi lançado a missão para o Rio de Janeiro. O Otton entrou cantando, né? Aquela vinde, portanto, fazer discípulos. E aquilo me tocou de um jeito. Eu falei, Deus, é isso que eu quero para minha vida, né? Aquilo me inspirou de uma maneira. Eu falei assim, foi uma convicção tão grande no meu coração que eu falei assim, na próxima missão eu vou. Eu não entendia nada, não sabia os custos para começar uma missão, né? Mas foi incrível, assim, como o Espírito falou, olha, eu te escolhi para você participar da próxima. E a próxima foi Belo Horizonte, né? E mudou a minha vida, né? Assim, puxa, acrescentou muitas coisas. Foi uma experiência, assim, fantástica, né? Que Deus permitiu a gente ter. E depois, para o Paraguai, eu conheci a Denise em São Paulo, né? Aí a gente namorava lá e casamos aqui. Fomos o primeiro casamento de Belo Horizonte. Isso foi bem legal, né? E aí nós fomos para o Paraguai. O desafio era ficar 6 meses, né? Para ajudar a igreja, nós ficamos 7 anos. Era o desafio das 2 malas, só podia levar 2 malas, aquelas loucuras de antes. E bom, e Deus sempre cuidando, né? E aí a gente foi lá que nós adotamos o Nicolas, né? E a família se completou, voltamos para cá, então estamos aqui em Belo Horizonte já desde 2004. Então foi muito desafiante e incrível como o Espírito de Deus vai nos guiando sempre, né? Então a Igreja do Rio aí, ela tem uma influência aí na minha vida missionária. Irmãos, vamos começar com uma oração e eu vou compartilhar com vocês os slides que eu preparei aqui. Oremos. Pai Santo, como é bom estar entre irmãos, entre amigos, como é bom a gente acordar para aprender a palavra do Senhor, uma palavra tão importante, Deus, como a tua palavra ela é rica, como ela nos engrandece, Pai, como ela abre nossa mente e nossos corações. Pai, que privilégio é falar do livro de Atos. Eu oro para que teu Espírito Santo nos ilumine, abra o nosso entendimento. O Senhor use a minha vida, Deus, para poder passar aos irmãos não algo da minha cabeça, não uma percepção minha, mas aquilo que o Senhor quer comunicar para cada um nessa manhã. Abençoa a vida de cada um, Pai, as famílias, Pai, abençoa nossas igrejas, a do Rio de Janeiro, especial que estão voltando agora, que o Senhor possa cuidar, proteger. E Deus, que a gente sempre trabalhe, Pai, para a união e o crescimento da igreja e para a glória do seu nome. Obrigado para meus irmãos aqui por esse convite. E em nome de Cristo que eu oro e agradeço. Amém. Irmãos, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. E vamos lá. E eu vou começar aqui o desafio de Atos. Só um minutinho. Esperando Aqui carregar. já apareceu aqui para mim. Eu vou colocar na forma de apresentar, porque aí ele vai ficar como... Puxa vida, acho que ele não quer ficar. Por causa da internet, tá pesado. Bom, vamos lá. Ótimo, deu. Então, irmãos, eu vou dar uma visão geral. Como eu falei, assim, é um desafio tremendo. O Samuel vive me colocando nessas enrascadas aí, eu agradeço porque me desafia. E eu espero conseguir aí, nesse breve tempo, né, expor para vocês. E é claro, irmãos, é uma pincelada. A gente vai falar de uma maneira geral, mas eu recomendo muito que vocês estudem a fundo esse livro. Vou te dar algumas referências depois, alguma indicação de livro ou de comentário para que você possa aprofundar. Então vamos lá. Vamos falar das características desse livro, né? Esse livro ele é mais ou menos um relato de 30 anos, só de uma parte do trabalho dos apóstolos. Olha que incrível. Isso principalmente focado após a ressurreição de Jesus.
A gente vai ler Atos 1, né, como é desafiante o que Lucas fala, e o livro de Atos é isso, é um resumo, aí, um relato, né, de um historiador, né, de Lucas, de 30 anos, de uma parte do trabalho dos apóstolos. E também, isso que é o mais bacana, desafiante, é o relato do papel do Espírito Santo para unir dois mundos. O grande desafio, eu sei que quando a gente fala de Atos, a gente foca muito na missão, né, nas coisas que aconteceram, em Paulo, Pedro, os missionários, mas assim, o grande papel aí é do Espírito para unir dois mundos completamente diferentes. Então eu vou explorar um pouquinho isso com vocês depois. E também, irmãos, ele é um livro totalmente diferente de todos os outros. Já notaram o livro de Atos, como ele é diferente? Ele é um livro histórico, e ele não é um livro doutrinário. Por que eu coloquei entre comilhas, né, como a gente fala em espanhol? Por que eu acho, coloquei entre aspas, por que eu acho? Eu acho o seguinte, claro, o livro de Atos ele é tão diferente que você não pode, ele é tão extraordinário que você não pode querer criar doutrinas. Falar agora na igreja, para uma igreja ser certificada pelo Espírito Santo, tem que vir línguas de fogo, né? Não é isso. Mas ela tem sim uma doutrina. O livro de Atos ele tem uma história que aponta para uma doutrina, que é a doutrina da soteriologia, né, que é o estudo da salvação. Ele vai apontar existe um Salvador, né? Existe a necessidade de se salvar, né? E tem um plano, uma doutrina para isso. Deus traçou um plano para o mundo sobre salvação. E também ele aponta uma escatologia, né? O final dos tempos, a restauração, e como que vai ser o julgamento, né? Então, esse livro ele é permeado, né, por essas duas doutrinas. Então, assim, ele não é um livro doutrinário, mas ele tem muita doutrina, né? Os apóstolos deixam claro, os missionários, eles pregam uma doutrina, eles ensinam uma doutrina. Então, só para não para a gente separar essas coisas. Quando que ele foi escrito, né? Há uma estimativa que foi em 64 depois de Cristo. Eu vou tentar explicar por quê. É uma estimativa que eu concordo. Então imagina Lucas, ele é um historiador, ele é aquele homem que escreve bem, que tem um certo nível de educação, que percebe a situação, e ele tem uma missão de documentar tudo aquilo, dos relatos, ele vive, né, intensamente o que foi o livro de Atos. Então, por que o pessoal fala que é 64? Então, imagina um historiador que não coloque em seu relato fatos tão importantes, como, por exemplo, a morte de Tiago, né, irmão do Senhor Jesus. Tiago morreu em 62, né, a estimativa. No livro de Atos também você não tem um histórico sobre a perseguição de Nero. Não é tocado isso. Também o livro de Atos não fala da morte de Paulo, que foi em 64 e 65. E também um fato importantíssimo que Lucas não descreve em seu relato é a destruição de Jerusalém. Então, pensando nisso, por que um historiador deixaria de fora? Então, qual é a conclusão? Que ele termina o livro de Atos antes desses eventos. Então, por isso que ele não coloca. Então, baseado nisso, a ideia é que mais ou menos no ano de 64 foi escrito, 64 depois de Cristo, né? Foi escrito, aliás, as letras estão contrárias, tá? D minúsculo e C maiúsculo, desculpa o erro aí. Então, aqui no título, né? Então, irmãos, é importante você entender isso, porque é vivo, né? É um homem que estava ali, logo após a morte de Cristo, todos os eventos, ele estava ali ao vivo, né? Fazendo seus relatos. Alguns acham que é depois de 70, porque para um livro ter o respeito da comunidade, né? Ele deveria esperar um pouco mais de tempo, né? Maturando as pessoas para aceitar o conteúdo, mas eu acho que 64 é uma data bem provável. E o local é incerto, né? Talvez foi em Antioquia, talvez foi em Roma, ninguém bate o martelo falando onde foi escrito. Então, algumas características para que a gente saiba e entenda um pouco do livro. Bom, sobre o autor, né? O autor é alguém que o que os estudiosos afirmam é que Teófilo ele é aquele que contrata Lucas, né?
para você escrever e fazer um relato como o Lucas fez, custava dinheiro, né? Era caro. E era comum pessoas com muitos recursos patrocinar esse tipo de obra, né? Então, o livro de Lucas e o livro de Atos é direcionado provavelmente a Teófilo. Alguns acham que Teófilo é um personagem fictício, né? Porque o nome é amigo de Deus, mas isso é uma ideia assim pouco defendida. A maioria realmente e a tradição, né, fala sobre Teófilo como alguém de alta classe, né, alguém de muita influência, com muitos recursos, que se tornou um cristão e encomendou esse trabalho para Lucas. E claro, né, sempre o Espírito trabalhando e a gente recebe. Isso também era para a igreja, né? A gente recebeu essa obra maravilhosa, né? Também em Atos 1 vai ter uma referência do autor, né? Porque você tem que imaginar assim, quando um livro é escrito, quando ele foi escrito na época, ninguém colocava assim, o Evangelho de Lucas, Atos escrito por Lucas. Isso vai se estudando, vai se pegando as características do autor, e aí vai se dando a autoria aos livros. Então, assim que foi dada a autoria de Atos a Lucas, né, e também do Evangelho, vai se estudando a obra, os relatos, né, e chegou a essa conclusão. E também algo interessante, uma característica do autor, né, ele acompanha Paulo em suas viagens. Ele foi amigo de Paulo. Olha que interessante, ele tem as referências. Então era alguém que estava ali, ó, ao vivo e a cores, acompanhando as missões e todo o trabalho, né? E Lucas, ele é interessante porque ele é o autor do Espírito Santo. Se você olhar o livro de Evangelho de Lucas, você vai perceber que ele tem uma assim, ele fala muito do Espírito, né? Olha, fulano é inspirado pelo Espírito, ele traz essa pegada, né, do Espírito Santo, do fogo. É bem interessante o estilo da escrita, né? O estilo do Evangelho de Lucas. E também associado uma característica, algo sobre o autor de Atos, é que é uma escrita muito parecida com o terceiro evangelho, que é Lucas. Por isso, se conclui que o autor de Atos é Lucas. Outras coisas sobre ele era médico, você vai perceber lá em Colossenses 4,14. E olha que incrível, irmãos, ele era o único autor conhecido na Bíblia que não era judeu. O único, né, que a gente conhece. Ele era de Antioquia, Síria. E é interessante porque ele escreve uma grande parte das escrituras. Se você pegar o livro de Lucas, juntar com o livro de Atos, é um volume muito grande. Há também uma discussão, e que provavelmente, isso não tô fechando martelo, né? Não estou batendo martelo, é uma discussão ainda na academia, que o livro de Hebreus, há muitas pessoas que concordam que Lucas também escreveu o livro de Hebreus, por causa da escrita, né? E do nível, como foi feito o livro, como ele foi escrito. Então, é interessante. Imagina se Lucas, lá no céu a gente pergunta quem foi, né? Vai ser uma das perguntas que a gente quer saber. Quem que escreveu Hebreus, né? Mas é muito interessante saber, né? Um gentil escreveu uma parte grande da palavra de Deus que a gente tem acesso. Uma outra curiosidade sobre o autor é que ele não conhece Jesus pessoalmente, mas ele conhece através dos apóstolos. Talvez ele seja, digamos assim, já uma segunda geração, né? Isso foi muito, muito interessante. Bom, vamos falar sobre propósitos. Para que a gente fala do propósito do livro, por que o livro de Atos foi escrito, né? É importante a gente voltar para Lucas. Eu tenho feito assim, quando eu estudo a Bíblia com as pessoas, eu tenho recomendado, a gente geralmente recomenda João e acho legal, mas eu estou fazendo uma experiência, estou recomendando o livro de Lucas e em seguida Atos, porque como é um relato, né? E uma visão de alguém, de um gentil, eu acho que talvez ajuda mais. Estou fazendo uma experiência, eu acho que vale a pena. Eu fiz esse teste assim de lendo Lucas indo para Atos, é muito bacana porque é uma sequência, né? Então, olha que em Lucas 1, versículo de 1 a 4 diz. Ele diz o seguinte: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então, assim, o propósito de Lucas é elaborar um documento que tenha uma ordem, para que o Teófilo, né, que
que foi convertido ao cristianismo, para que ele lesse e falasse, uau, para entender a robustez da fé que ele tinha. Isso eu achei muito interessante, né? Muitas pessoas tentaram, talvez Lucas olhava lá as tentativas e falava, não, isso aqui está muito bagunçado, gente, deixa eu ordenar, né? Então é incrível que a gente recebe um livro ordenado dos fatos, de coisas que aconteceram, né? De servos da palavra. Então, um dos propósitos é um relato, para que aquele que recebesse, e Teófilo, é claro, mas toda a igreja, ela pudesse entender a robustez da fé que nós temos. Continuando em Atos 1, versículo de 1 a 5, olha também o que Lucas diz, né? Lembra, ele escreve um livro, um evangelho de Lucas e depois o livro de Atos. Então, é mais ou menos uma sequência. E olha o que ele diz. Em meu livro anterior, que é o livro de Lucas, Teófilo escrevia a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia que foi elevado aos céus. Depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, olha que incrível. O que Lucas está falando? Olha, no primeiro livro, eu falei de tudo que Jesus fez. Agora eu estou falando da sequência, né? Que é o propósito. Ele vai relatar os fatos, e ele vai relatar que Jesus ressuscitou e que ele deu provas indiscutíveis. Ele colheu os depoimentos, lembra? Ele não viu Jesus pessoalmente, ele não estava lá, mas ele colheu o depoimento. Ele foi direto na fonte, dos primeiros. Ele colhe o depoimento e fala, olha, foram provas, eu como historiador, eu posso falar, foram provas contundentes. E ainda mais, Jesus comeu com eles. Não era um fantasma, não era um espírito. Jesus realmente, ele voltou em carne e osso. Ele come, olha, as pessoas tocaram na mão dele, e ele dá um relato que é encorajador e animador. Ele fala, é real, né? E ele está dando o quê? Olha, agora, Teófilo, eu vou dar a sequência do evangelho. Eu vou falar tudo o que aconteceu, da ordem que Jesus deu, de como que foi. Então, isso foi muito importante, né? É um dos propósitos do livro de Atos, é relatar a história dos primeiros cristãos, fornecer uma continuação dos evangelhos, especialmente o dele. Outra coisa que eu gosto muito, a gente está até conversando aqui no começo do nosso papo aqui, é que Lucas tem o propósito de mostrar o caráter impetuoso e ousado da igreja, porém de forma pacífica. Porque era um tempo difícil, era um tempo de muitas revoluções, né? Tanto é que várias vezes Jesus é confundido, os seguidores de Jesus, eles são confundidos com revolucionários, com gente que queria a briga, que queria independência, né? O ambiente era difícil, era um ambiente de repressão, Roma está dominando sobre os judeus, né? Há muita mágoa no coração, assim, é um barril de pólvora, né? Qualquer coisa poderia estourar uma revolução, e é por isso que Jerusalém ela é destruída no ano 70, porque foi efervescendo ao ponto que explode essa revolução. A gente, depois você pode estudar um pouco mais sobre isso. Mas assim, eu gosto porque Lucas ele mostra a igreja era radical, a igreja era ousada, era impetuosa, mas pacífica, né? Tudo ali guiado pelo Espírito Santo. Outra coisa que um dos propósitos do livro é motivar uma segunda geração de cristãos a permanecerem na missão, dependendo do Espírito Santo. Porque, assim, imagina quando você escuta o que os apóstolos fizeram, esses homens eram incríveis. Nossa, aí você escuta Filipe, que foi transportado pelo Espírito Santo, e você começa a escutar isso, você se enche de ânimo, e você pensa, puxa, mas nós não somos, nós não temos o poder que eles têm, né? Mas Lucas fala, tudo isso eles fizeram porque foi o Espírito Santo que usou a vida deles. Então isso também foi uma maneira de motivar, né, e mostrar que o grande autor de tudo é o Espírito Santo. Continuando, uma coisa importante também, um dos propósitos do livro de Atos é animar os que estavam sendo perseguidos.
Lembra, ano 64, depois de Cristo, aí vai começar uma perseguição muito mais, muito mais pesada, né? Os apóstolos vão sendo assassinados. Nero começa a perseguir os cristãos, né? A gente vê aquele filme de Paulo, se você puder assistir, está até no Netflix. Paulo o Apóstolo, nossa, esse filme é maravilhoso, recomendo que assista, você vai entender um pouco do contexto. Então a carta é para encorajar esses discípulos que estão sendo perseguidos, né, para se manterem firmes, entender que tudo está acontecendo debaixo do comando do Espírito Santo. Também um dos propósitos do livro de Atos, é claro, é evidenciar o protagonismo do Espírito Santo prometido por Jesus. Olha que incrível, ele fala disso, Jesus prometeu, e agora está acontecendo, e ele é protagonista, né? E Jesus mesmo fala, ó, se eu não for, não vai vir o Espírito, é importante que o Espírito venha. E Jesus também fala, olha, vocês farão coisas maiores do que eu, né? E às vezes pensa, gente, como que eu vou fazer algo maior que Jesus? Mas se você olhar o impacto dos apóstolos no mundo, num sentido, ele, né, claro, eu espero que você entenda, é até maior que o de Jesus. Porque Jesus termina com 120 seguidores. Os apóstolos vão fazer e os cristãos vão alcançar muito mais pessoas. Por quê? Porque o Espírito Santo estava presente com eles também. E tudo era plano e parte do, né, plano dessa obra de salvação que Deus traçou para a igreja. Então, outro propósito também do livro de Atos são muitas informações, irmãos. Eu estou indo rápido aqui, mas eu espero que você consiga acompanhar. Se tiver muito rápido, você me fala, viu, Samuel? Mas uma outra coisa, assim, dos propósitos do livro de Atos é mostrar para as igrejas as origens, né? Como que começaram as missões. Né? É muito interessante. Você vai lendo o livro de Atos, fala, olha, aqui começou a igreja de Éfeso, aqui começou a igreja de Corinto, aqui começou tal igreja, porque são fatos, né? Não foi que a igreja se reuniu, ainda que em um momento houve isso, mas a maioria era uma coisa assim, muito dinâmica, né? Havia perseguição, aí as pessoas iam para tal lugar e lá começavam igrejas. Você vai perceber nas viagens de Paulo, que quando ele chega em alguns lugares, já há cristãos lá. Então a gente pensa assim, puxa, Paulo que fez tudo sozinho. Não. O evangelho está chegando e Paulo ele vai dar um corpo para a missão em alguns lugares. Em alguns lugares ele é o primeiro, realmente, mas em outros lugares ele vai se encontrar com irmãos. Quer dizer, o cristianismo já estava se espalhando de uma maneira bem poderosa. E também um propósito que tem a ver conosco, né? Tudo tem a ver, mas esse acho que mais, é mostrar a formação de um novo povo em torno do nome de Jesus. Isso é o que acontece no livro de Atos, né? A gente escuta muito judeus, gentios, mas de repente ele começa a mostrar, olha, Deus agora está fazendo um só povo em torno desse nome Jesus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso também é um dos propósitos de Atos e é incrível. Bom, vamos falar dos desafios, né? Tudo tem desafio. Então, eu vou tentar explicar assim para você entender o desafio que o Espírito Santo teve, né? E como ele usou a vida dos irmãos. Primeiro desafio: o nacionalismo dos judeus. Olha, primeira coisa, acho que o maior desafio foi os judeus, né? Aqueles cristãos que foram chamados por Cristo, eles entenderem que Jesus era Messias. Esse foi um desafio. O segundo desafio é o nacionalismo. Por quê? Eles queriam um Messias que iriam restaurar o reino de Israel. Pedro ele era muito apegado a essa ideia. Se você observar no livro de Atos, né, você vai percebendo uma revelação na mente no coração dos apóstolos, porque até então eles confiaram, não, Jesus é o Messias. Só que eles ainda pensavam, já que ele é o Messias, ele vai ser aquele que vai restaurar o trono de Israel. Aquele evento, quando Judas entrega Jesus, aí chegam os soldados, né? Imagina, irmão, chegam os soldados para prender Jesus, né? Aquele poderio de Roma. E de repente Pedro saca uma espada e corta a orelha. Eu acho que ele não queria acertar a orelha, ele queria acertar a cabeça, arrancar a cabeça do sujeito. Talvez no coração de Pedro, eu acho que isso é bem plausível. Ele, é agora, Jesus, é agora. O Senhor é o Messias, todo o poder está com o Senhor. Vamos puxar a espada, vamos para a guerra, vamos para a briga. E Jesus se entrega. Então eu imagino na mente de um nacionalista como Pedro e muitos dos discípulos, como foi frustrante para ele.
E é por isso assim que eu acredito que quando perguntam, você também é parte aí, é seguidor desse Jesus, eu não conheço esse homem. Tipo assim, o homem que eu conhecia era o Messias, aquele que quer restaurar o reino de Israel. Esse aí entregou, ele desistiu, ele não é o meu Messias. Talvez essa seja a negação do coração de Pedro, de tanta frustração que ele teve. Porque Pedro era um cara corajoso, ele puxou a arma, ele queria a briga, né? A gente vê em outros episódios, né, que ele, quando Jesus está lá andando no lago, todo mundo com medo, e ele fala: se você é Jesus, fala para eu ir aí. Ele vai. Quer dizer, Pedro tem coragem, né? Mistura um pouco de covardia também, quando a coisa pegava, né? Ele afundou na água, ele negou a Jesus, mas eu sinto que a grande frustração de Pedro é esse nacionalismo que imperava, mesmo para os judeus convertidos ao cristianismo. Outro desafio, pensando nesse nacionalismo, o que, que era? Eles achavam assim: tá bom, Jesus é o Messias, ele ressuscitou, estamos entendendo, maravilha. Só que é o seguinte: ele é o Messias para os judeus. Se é lá, tem que ir para todas as partes do mundo, eu vou, mas eu vou para todas as partes do mundo, converter as pessoas ao judaísmo, e aí sim Jesus passa a ser o Messias para ele também. Então, ainda na mente nacionalista dos discípulos, todo o gentio teria que passar pela circuncisão, ele teria que ser um prosélito, um seguidor, um convertido ao judaísmo, para que ele tivesse acesso às promessas do povo judeu. Você está entendendo como na mente deles ainda tudo é em volta do povo judeu? E tanto é, irmãos, que esse vai ser um debate ferrenho. Ele vai permear o livro de Atos quase inteiro. Quando o cristianismo se expande, eles começam a falar: mas e aí, não vai circuncidar? Né? Pedro mesmo, quando ele é chamado a Cornélio, ele tem uma visão, né? Ele fala: não, e começa a aparecer lá carnes, né? Animais que eles consideravam impuros. O que vocês precisam entender é que os cristãos não deixaram de ser judeus. Paulo não deixou de ser judeu. Eles continuavam. O judaísmo era a cultura deles, não era somente a religião, era a cultura. E ela continua. Né? Então, tanto é que Paulo vai no templo, ele faz sacrifício, ele pega Timóteo e faz a circuncisão, porque Timóteo era filho, a mãe dele era judia. Então, assim, ele leva os costumes, mesmo sendo cristão. Então, só que na mente nacionalista dos discípulos, é que para que você tivesse acesso às promessas dos judeus, você teria que se converter ao judaísmo. Então, isso foi bem difícil, né? Foi um tema que o Espírito Santo teve que resolver. Foi um grande desafio para os primeiros discípulos entenderem o plano da salvação. Esse é um lado. Agora, qual é o outro lado? O desafio da cultura pagã dos gentios. É interessante, irmãos. Queria gastar um pouco de tempo aqui. Deixa eu ver como é que está meu tempo aqui para a gente não perder o conteúdo. É o seguinte: imagina assim, eu chego para alguém que não conhece a cultura, as promessas do judaísmo e fala assim: olha, vocês precisam de salvação, vocês precisam de um Messias e esse Messias é judeu. Na mente e na cultura pagã, o quê? Então, o grande desafio era o quê? Pegar o pagão e ajudá-lo a enxergar com as lentes do judaísmo. Vou dar um exemplo: Paulo em Atenas, né? A gente fala assim: nossa, Paulo, ele foi sábio, ele viu a cultura, e ele pegou a cultura e colocou a palavra de Deus, e ele foi um cara, ele conseguiu incluir, chamar a atenção. Mas quando você vai estudando, vai lendo os comentários, você vai perceber que Paulo, ele realmente faz isso. Ele chega lá em Atenas, ele vê, você vai ver isso em Atos 17, ele vê aquela idolatria e a palavra fala, e que Lucas escreve, ele ficou indignado. E aí ele olha e ele vê um Deus desconhecido. E ele fala: olha, esse Deus desconhecido aí eu conheço. Aí ele começa a falar o que foi ele que criou todas as coisas. Ele começa a trazer uma lente do judaísmo sobre a criação. Ou seja, ele não está adaptando a doutrina à cultura. Ele está chamando a cultura a entender, a enxergar com as lentes da palavra de Deus, do judaísmo. E aí sim eles vão conseguir, se os gentios conseguem enxergar a vida espiritual nas lentes de um judeu, ele vai entender a necessidade de um Salvador. E que Salvador é um judeu.
Então, Paulo faz isso. E quando Paulo começa a falar, olha, esse Deus, ele criou todas as coisas, ele começa a falar da salvação, começa a falar começa a lidar com a idolatria. Então, Paulo ele vai falar o quê? Primeiro, ele apresenta a doutrina da criação, né? Com as lentes do judaísmo. Segundo, ele vai falar da idolatria, ele começa a bater pesado. E lá no versículo 30, ele vai falar assim: olha, Deus, ele até agora não levou em consideração a ignorância. Então, Paulo chama o povo lá de ignorante. E esse povo era um povo muito ligado às correntes filosóficas, né? Ele tem até um encontro com os epicureus e os estoicos, né? Os epicureus eram homens, era uma corrente filosófica que defendia o quê? Olha, nós precisamos encontrar um propósito na vida para sermos felizes, né? Só que não pode ser a qualquer custo, você tem que ter domínio próprio. Então, era um pensamento interessante e defendido. E os estoicos era uma corrente filosófica que defendia o fatalismo. Olha, está tudo já definido, você tem que ser resignado, né? Você tem que aceitar, tipo assim, aceita que dói menos, né? Aceita que a vida é assim mesmo, e fique resiliente, toca o barco. Então eram antagônicos, né? Um queria propósito e o outro achava que não tinha propósito, não, porque tudo já estava definido. Então, Paulo chama essas pessoas de ignorantes. Tanto é que eles tinham tanta confusão que quando Paulo fala de Jesus e a ressurreição, eles entendem, eles acham que estão falando de dois deuses, um deus macho e uma deusa fêmea. Que Jesus era o deus macho, né? E a ressurreição era uma deusa. Então, aí Paulo fala: vocês são ignorantes e Deus não está levando em consideração, mas agora se chegou o tempo. E aí eles ficam tão indignados com Paulo, alguns sim creem, né? Mas a maioria fica tão indignado que leva eles, fala assim: olha, eu quero, eles levam Paulo para um debate. Fala: a gente vai escutar você mais tarde. Mas não é que eles estavam, uau, que demais. Eles estavam curiosos e também era como uma sabatina, sabe? Olha, nós vamos provar, nós queremos discutir com você, mas naquele como se fosse um julgamento. Aí Paulo vai, continua, dá uma bagunça, um negócio terrível. O pessoal chama o Paulo de tagarela. Esse cara tá falando aí de deuses estranhos, né? Para você entender que Paulo se Qual capítulo isso aí, Marcão? no 17. Atos Capítulo 17. 17. Tá lá aqui aí entre parênteses. Então, do 17 para frente vai ter esse desenvolvimento. Então, eu quero falar, Paulo se pega a cultura, mas ele bate na cultura. Ele confronta e ele chama as pessoas a terem uma lente do judaísmo, né, para eles enxergarem o plano de Deus. Olha, esses deuses aí são falsos. Porque qual era a ideia? Se esses deuses são falsos, por que não aconteceu nada com a gente? Por que a cidade está prosperando? Aí ele fala: porque Deus é misericordioso, ele quer que você se arrependa, ele está próximo, ele quer que você o encontre. Então, isso é muito importante a gente entender. E Paulo ele chama aqueles pagãos a terem uma visão, a usarem as lentes do judaísmo. Então, era um grande desafio do Espírito, como convencer pessoas completamente diferentes a aceitarem Jesus como Messias. Isso foi muito, muito desafiante, né? Mas poder do Espírito Santo. Beleza. Te dar um exemplo do nacionalismo, por exemplo, né? Que a gente falou do nacionalismo, aos desafios, nacionalismo e o paganismo. Então, Atos 1, versículo 6, vai falar o seguinte: lembra, no comecinho, o que Lucas fala? Olha, Teófilo, Jesus reuniu 40 dias. Alguns falam que isso é uma alusão aos 40 dias de Moisés lá, recebendo a lei, né? Explicando que era o reino, né? Explicando o papel que eles iam falar. E aí ele termina, aí Lucas escreve assim: ó, então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? Então, ainda, mesmo após passar 40 dias explicando sobre o Rei de Deus, eles ainda pensavam em Jesus como um Messias, aquele Messias que ia trazer, restaurar o poder de Israel, né? Para você ver como era desafiante o ambiente e como o Espírito Santo foi transformando. E também serve de alento para nós, né? Quantos ainda não estão entendendo o cristianismo, né? Vai precisar de um tempo aí, o Espírito trabalhando para que as pessoas entendam a preciosidade, né, do cristianismo. Bom,
Então, como eu falei, desafios: convencer Jesus que Jesus era o Messias para o mundo e não somente para os judeus. Convencer ao mundo que o Messias dos judeus também era o Messias para o mundo e unir esses dois povos, gentios e judeus, que se desprezavam em um só povo. Então, olha o ambiente de Atos. É um ambiente de muito desafio, só alguma coisa extraordinária, né, para quebrar todas essas barreiras e como o Espírito Santo tem poder de romper todas as barreiras. Ah, indo para os personagens de Atos, os principais personagens, claro, o Espírito Santo, Pedro, né? A primeira parte começa com Pedro, com Paulo, e os missionários. Você vai ouvir muitos missionários, Felipe, aí você vai ver pessoas, Áquila e Priscila, você vai ver muita gente aí, missionários, pregando a palavra e a palavra se espalhando, né? E também em Atos, se você começa a analisar o livro, você vai ver etapas, né? Dá para dividir o livro de Atos em 3 etapas. Vamos lá para a primeira. Em Atos 1:8 diz o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Primeira etapa, em Jerusalém. Segunda etapa, em toda a Judéia e Samaria. Terceira etapa, até os confins da terra. Então, essas 3 etapas são importantes e a gente vai falar um pouco delas. A primeira etapa em Jerusalém, ela começa com muitos desafios. Eu acho que ela mistura um pouco da primeira etapa com a segunda etapa, né? Porque primeiro começa em Jerusalém, lembra? Jesus fala: fica em Jerusalém, o Espírito vai descer com poder, vai começar tudo aqui. Isso tem muito a ver com as promessas, o cumprimento de escrituras. Não dá tempo para falar, mas você pode ler no livro de Atos, porque os discípulos percebem, quando as coisas vão acontecendo, o Espírito Santo vai dando discernimento. Olha, bem que o profeta falou, bem que está escrito. As coisas vão fazendo sentido, e por isso que eles vão passando por uma transformação. Mas na primeira etapa, é pregar em Jerusalém, né? Em Atos 2, a gente vê as pessoas sendo batizadas, tudo em comum, uma maravilha. Eles falam: uau, isso aqui é um pedaço do céu, o reino está sendo restaurado, que bom, né? E aí, com o crescimento, começam os problemas. Então, o primeiro desafio, né, dessa primeira etapa foi o conflito entre o povo judeu, né? Então, imagina, os judeus helenistas versus os judeus hebreus. Olha que fala: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Então, até coloquei uma observação que é um helenista, né? A palavra helenista, ela deriva do grego helenistes, ou seja, partidário da língua e dos costumes gregos. Então, havia judeus que não falavam mais o hebraico, que não tinham mais, que estavam perdendo assim as raízes, mas eram judeus, era povo judeu, se juntou, eles ainda tinham esse costume de ir lá, né, para Jerusalém, mas eles chocaram com esse outro grupo de judeu, que era os judeus raiz, né? E eles começavam a falar: mas você está muito mundano, hein? Falando a língua dos gregos, você não conhece a nossa língua, você tem alguns costumes estranhos. E aí começou a haver um desprezo, tipo, eu sou mais hebreu do que o fulano, né? Então, na hora de dividir dinheiro, eu vou favorecer o meu grupo. E isso sempre vai ser um desafio para a igreja, né, irmãos? Da gente entender a cultura, a gente tomar cuidado, né? A gente vive numa época de separação, uns contra os outros, né? A gente quer separar em cor, em raça, em cultura. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Sempre foi um desafio, mas incrível como o Espírito Santo também quebrou esse desafio. Essa etapa foi vencida. Lembra, né, que além de Jerusalém, começa a Judéia e Samaria. Você sabe do problema dos judeus com os samaritanos. Já há muita influência. Então, mas ainda na primeira etapa está tudo entre judeus. Está tudo maravilhoso. Eles levantam homens capazes. Esses homens resolvem o problema. Tudo em paz, né? E o reino vai se fortalecendo. Pessoas são acrescentadas. Mas lembra, havia uma primeira etapa Jerusalém, a segunda etapa Judéia, das regiões próximas, e havia uma terceira etapa, que é os confins da terra. E nessa etapa, os discípulos teriam que lembrar que a promessa feita a Abraão é que ele seria uma bênção para as nações, que a nação de Israel seria uma bênção para o mundo, e não que o mundo estaria debaixo dos pés da nação de Israel. Então, Atos 15:14, avançando, você vai ver o que Pedro expõe. Olha o que ele fala:
Simão nos expôs como Deus, no princípio voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Então, lá no concílio, né, quando começa a ter a discussão sobre, já que a fé é para todos, já que Jesus é o Messias para o mundo, então será que eles não precisam ser circuncidados? Será que eles não precisam fazer parte da nação de Israel por meio da circuncisão? E aí Pedro fala, não, porque depois a gente vai falar de Cornélio, né? Ele fala, olha, eu estava pregando, ele vai falar da visão, e quando eu estava pregando sem falar nada, o Espírito já desceu e tipo, olha, eles são como nós, né? E Pedro até fala, lembra em Atos que nós recebemos lá, as línguas de fogo vieram, aconteceu com ele. Isso traz um alívio, isso traz um consenso, e eles entendem que a mensagem é para todos, né? Para um só povo que estava sendo formado. Isso é incrível, porque isso chega até nós. Isso chega até nós. Então, eu queria falar, eu já falei do contexto, né, das tensões, falei das etapas, e agora eu queria falar do início das missões. Eu coloquei essa explosão aí porque, como eu falei, né, a igreja começou muito bem, aí teve os desafios, os apóstolos focados na palavra, levantando pessoas, tudo muito legal, as pessoas estão animadas, encorajadas, porém, elas estão ali na primeira e segunda etapa, né? Lembra que eles deveriam ir para todas as partes, né? Eu estou retroagindo um pouco, né? Depois a gente vai chegar lá em Cornélio. Lembra da terceira etapa? Eles teriam que ir, mas a igreja não estava querendo ir. Não é igual quando você está numa igreja em casa e é tudo maravilhoso, né? A comida é boa, o convívio é bom, você se relaciona bem com os irmãos. Você não quer sair dali de jeito nenhum. A igreja em casa está enorme, está saindo gente pela janela, não cabe mais ninguém, né? É claro que hoje dá para ser assim, mas imagina. E você não quer sair porque aquele grupo é tão gostoso, né? Tanta amizade e precisa acontecer algo, né, para a gente espalhar. A gente sempre tem que unir, fortalecer para espalhar. Espalhar não de separação, mas espalhar a mensagem, né? Eu provei isso aqui um pouco, a gente criou um grupo, o grupo estava andando muito bem, falou, irmãos, vocês estão crescendo, dividam aí, alcance das pessoas. Ah, não, mas até choraram, né? A gente se gosta tanto, né? Que é tão legal. E estava mais ou menos nesse clima. E olha o que acontece. Começa a perseguição, olha lá, vamos lá ler. E Saulo estava ali, consentido na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Então aqui a gente também tem um pouco da segunda etapa para a terceira. Tá tudo muito bom, muito bacana, o Espírito vem, bum, joga uma bomba e vem a perseguição. E olha que interessante, não foi uma coisa que, puxa, olha o inimigo. Claro, Satanás também estava ali, mas quem estava, o maestro de tudo isso era o Espírito Santo. O mal está debaixo do poder de Deus, irmãos. E Deus vai algumas vezes usar isso para que a igreja acorde. Quando a gente pensa no contexto atual em que vivemos, né, do Covid, a gente fala, puxa, isso aqui vem do diabo. Ou você fala, não, esse Deus que mandou é uma disciplina. Mas o que eu quero falar, a origem no sentido. Eu sei que Deus sabe todas as coisas, mas o que eu quero falar, irmãos, que Deus está no controle. E ele usa essa situação para fortalecer a igreja. Você precisa ter esse foco para purificar a igreja, para ensinar, para fortalecer, para que a palavra dele seja anunciada. E talvez por isso que adiantaram-se as coisas, né? A questão da tecnologia, a questão de você poder falar com muito mais pessoas por uma transmissão. Então, isso também tem seus benefícios, tem os seus desafios, como também aconteceu aqui, né? A perseguição teve os malefícios, mas o que aconteceu foi que a vontade de Deus foi cumprida. E aquilo que Jesus falou: olha, vocês vão ter que sair de Jerusalém, vocês vão sair para as regiões perto, mas vocês também vão para o mundo. Foi obra do Espírito Santo através da perseguição. Então, assim, é bem interessante a gente ver como Deus e o Espírito usam todas as situações, e nós precisamos ter um olhar espiritual sobre o que está acontecendo com o mundo. Precisamos. A gente precisa olhar a questão da Covid,
e ter um olhar de fora, fala, puxa, o que Deus quer ensinar para mim, para a igreja e para o mundo? Quais são as oportunidades que o Espírito Santo está me dando com essa situação? Pense nisso e eu tenho certeza que você vai começar a identificar muitas oportunidades que o Espírito Santo está nos dando. Amém? Vamos lá. Então, assim, a gente fala sobre, falar um pouco das etapas para você entender, né? A primeira etapa em Jerusalém vai de Atos 1 a Atos 8, dura 7 anos, o líder dessa primeira etapa é Pedro, e a cidade é Jerusalém. O segundo período, a segunda etapa, você vai encontrar de Atos 8 a Atos 12. Eu facilitei esse slide para o Samuel, tá? Depois ele pode distribuir para vocês. A duração são de 10 anos, o líder continua sendo Pedro, e a cidade é Samaria, Jope, Cesareia, Antioquia. E aí tem o caso de Cornélio, né? Cornélio, ele não foi o primeiro gentil a ser batizado, porque o primeiro gentil a ser batizado era Eunuco. Mas com Cornélio se abre a terceira etapa, né? Pedro, como eu falei, ele tem aquela visão, e ele fala, olha, o Espírito confirmou que eles também estão debaixo da promessa do Messias. E Cornélio é aquele homem que quando ele está lá ouvindo, o Espírito vem e cai sobre ele e todos da casa, e é o Espírito testificando o plano de Deus para todos nós, né? Que não era necessário circuncisão, que um novo tempo estava sendo inaugurado, né? Então, olha, lembra, né? Tudo isso aqui é um relato. O Lucas está relatando, olha o que aconteceu, olha as etapas, olha como Deus agiu, olha como Deus usou essa situação, olha como o Espírito está no controle, olha como o Espírito, olha o papel importante do Espírito, testificando sobre os escolhidos, sobre aquilo que Deus tem chamado, abrindo as portas para o Evangelho. Isso é encorajador. Vamos lá. Ainda depois nós entramos na expansão gentílica, né, os confins da terra. Vai de Atos 13 a Atos 28. A duração são 16 anos, e aí entra o grande personagem, Paulo. Aí ele vai, as cidades que são alcançadas, Antioquia, Filipos, Corinto, Atenas, Éfeso, Roma, cidades da Europa, né, Ásia Menor. E aí também é o período que acontece o concílio de Jerusalém, em Atos 15, onde eles entendem, olha, a mensagem é para todos, e isso é uma grande revolução. Então aqui ó, tem as igrejas que foram plantadas na primeira viagem, lembra, é um relato. Lucas está falando das origens das igrejas. Olha, irmão, a sua igreja começou aqui, olha, Paulo que fez, olha o que aconteceu, olha como o Espírito agiu, olha as dificuldades, mesmo assim, a palavra venceu, ela dominou, ela foi vitoriosa sobre todas as perseguições. Então, na primeira viagem, e note-se que já é uma viagem complicada, né? Naquela época não tinha avião, não tinha carro, estradas pavimentadas, mas é interessante que Deus ele planejou todo o ambiente, porque a Pax Romana, né, uma das coisas que eles faziam é garantir a paz, né, de uma maneira bem com a espada, mas também ele deu condições, pavimentava caminhos, né, dava segurança. Então, a Pax Romana, ela também foi usada por Deus para que as pessoas pudessem viajar, se deslocar com mais facilidade, nem se compara com as facilidades que nós temos hoje, para que o evangelho se espalhasse. Então, a primeira viagem de Paulo é essa. Olha a segunda viagem, ela cresce, né? Assim, Paulo vai visitando mais lugares. Aí as igrejas da Macedônia, né? Os irmãos da Macedônia são citados, aí a Tessalônica, a igreja de Filipenses, né? A Efésios. Então, assim, lá os de Bereia, muita história lá, em Roma, a mensagem ela vai ganhando corpo, ela vai se espalhando, ela está chegando aos confins do mundo e ela está ganhando território. E olha como já essa segunda viagem ela é maior. E aí aqui, vocês não vão conseguir nem dar tempo de eu falar todas as igrejas que foram fundadas, situações, mas tem um resumo. Acho que quando vocês receberem, vocês vão poder ampliar e ler isso direitinho. Mas basicamente ele vai falando a terceira viagem de Paulo e vai falando das igrejas plantadas, né? A igreja de Corinto, como eu falei, a igreja de Tessalônica. E o que é interessante é que Paulo vai concentrar em Éfeso, né? Ele vai ficar na cidade de Éfeso e a igreja lá é uma igreja forte, é uma igreja que vai apoiar financeiramente as viagens de Paulo. É uma igreja que apoia muito as missões.
é assim, uma igreja com coração missionário, né? E Paulo concentra seus esforços aí. Tem muita coisa legal, as cartas que Paulo escreve cartas na prisão para essas igrejas, né? A gente fez uma série aqui sobre cartas na prisão, depois você pode entrar no canal lá do BH que você vai achar. E aqui as últimas viagens de Paulo, né? Onde ele vai para Roma, ele fica preso, ele quer chegar até a Espanha, mas no caminho ele é preso, há muita confusão. No final do livro de Atos vai descrever um pouco isso. Lucas fala, olha, Paulo foi preso. Na primeira prisão ele tem muita liberdade, né? Sobre o martírio de Paulo, né? Na primeira ele tem muita liberdade, ele é solto. Só que depois começa a perseguição de maneira mais ferrenha, e aí entra Nero, né? E aí Paulo é preso pela segunda vez, e é uma época onde os apóstolos começam a serem mortos, né? E ele acaba executado entre os anos 65 e 67. Você pode ver um pouco de referência nesses momentos aí em 2 Timóteo 4, 16 a 17. Então, Paulo tem um primeiro tempo que ele é preso, mas ele tem uma certa liberdade, ele pode alugar uma casa, receber pessoas, e depois, no segundo tempo, já é no final, ele é martirizado. Bom, opa. Vamos falar de algumas aplicações para a gente ir terminando. Algumas aplicações que eu gostaria de passar para vocês. Primeiro, né? É claro, irmãos, o que eu falei, eu sei que eu falei muito rápido, assim, eu queria trazer o máximo de conteúdo, mas tem muita coisa para explorar. Talvez alguma coisa que você queria que fosse falado, que você sabe, eu não pus aqui porque não dá realmente. Teríamos que estar de horas e horas para fazer isso. Mas algumas aplicações que eu acho importante. Deus pode fazer coisas incríveis através de pessoas comuns por meio do seu Espírito. Não é a força do homem. A gente olha os apóstolos, a gente olha a Paulo, mas olha, eu vou falar, eram homens comuns, eram pescadores, né? Eles transformaram o mundo de cabeça para baixo. Eles tinham fraquezas, eles duvidaram, assim, olha, Jesus ressuscitou, eles, mas e o reino e tal, como é que fica aquela parada? E eles demoraram um tempinho para entender, o Espírito foi convencendo, mostrando, dando evidência. É incrível como o Espírito trabalha nos corações. Né? Então, Deus, além de pegar pescadores, ele pegou um assassino de cristãos, que é Paulo, ele transforma no maior evangelista cristão. Olha só que ironia, até irônico, né? E ainda mais, esse homem ele escreve quase a metade do livro do Novo Testamento. E mais ainda, Paulo era um fariseu radical. Imagina pegar um fariseu com todos os seus costumes, com todas as suas leis, e colocá-lo para pregar para os gentios, coisa que ele jamais, um povo que ele odiava, que ele um povo que estava reprimindo o próprio povo de Israel. Então, Deus faz o que ele quiser, Deus usa o que ele quiser, Deus usa você, usa a mim. Ele não fica olhando currículo para usar ninguém. Né? Ele usa o que ele quiser, ele usou o pescador, usou pessoas que odiavam o cristianismo. Então, isso também nos ajuda a entender que nós vamos ter visão por qualquer tipo de pessoa, porque Deus pode usar qualquer um, até o pior dos piores, né? Quem ele quiser, não quem nós queremos. Né? Também Deus usou a perseguição para causar uma rápida expansão do cristianismo no mundo. Ele deu um espírito de ousadia e coragem para a igreja. Irmãos, o maior desafio nesse período de pandemia é manter um espírito ousado e um espírito de coragem. O Espírito Santo não nos deixa covardes. Eu não estou falando, não estou negando nada, mas eu estou falando que nós precisamos também restaurar esse princípio da ousadia, aproveitando melhor as oportunidades, tendo mais coragem em vários outros pontos. Nós vamos precisar sair, sim, do nosso conforto, dos nossos medos. Isso vai ser necessário, como aconteceu com a igreja primitiva. Então, Deus pode fazer qualquer coisa através da gente, pode mudar nossos corações, pode nos fortalecer no Espírito Santo, talvez você se sinta muito fraco, o Espírito Santo ele pode te fortalecer, pode voltar a nos dar paixão, coragem para espalhar as boas novas da salvação. Lembrando, né, como eu coloquei assim, mesmo tendo dificuldade, demoraram, mas Deus foi paciente convencendo esses homens e mulheres, e eles fizeram um estrago aí no mundo, chegou até nós. Um bom estrago, né? Uma outra aplicação é você entender a robustez da nossa fé. O cristianismo ele não é baseado em mitos, em lunáticos, ele é confiável. Nós temos testemunhas, nós temos fatos. Lucas foi lá e descreveu os fatos. Então, isso é muito, muito bacana. Queria encorajar vocês a entenderem que o cristianismo está sendo tão machacado, né, tão
às vezes nos trata como ignorantes, mas é uma fé robusta, é confiável. A palavra de Deus é como esse rochedo, né, que suporta as ondas do mar. Também eu queria que você entendesse uma aplicação que, olha que interessante, os que creram foram os que se converteram, e não os que foram convencidos. Ou seja, a Bíblia não vai falar, os que foram convencidos aceitaram Jesus como Messias, não. Os que creram. A questão não é, argumento. Ninguém vai ser convertido por argumentos. Nós usamos argumentos, nós falamos os argumentos, mas sem a atuação do Espírito Santo não há conversão. E é o que a gente lê em João 16:8, é quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o nosso papel é anunciar e com toda espiritualidade, clamar a Deus, e aí o Espírito Santo vai agir, porque não são argumentos, ainda que a gente tenha muitos argumentos, o que sempre vai ser pela fé, do começo ao fim. E Paulo fala muito sobre isso. Atos 16:14 fala, uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo. Olha lá, a ação do Espírito. O nosso papel, o mesmo dos irmãos citados no livro de Atos, anunciar o evangelho no poder do Espírito Santo, ele iluminando os corações. Continua a mesma coisa. Um versículo-chave para esse livro é esse, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Nós entramos aqui na terceira etapa, até os confins da terra. Então, é isso, irmãos. Algumas curiosidades, né? Não sei se você sabe disso, mas Jerusalém é destruída em 70, né? Há uma revolução, o império vai e destrói Jerusalém. Quase todos os apóstolos são mortos, a maioria nessa época já estão mortos, e as igrejas que eles fundaram estão em novas mãos, e aí a segunda geração assumindo e espalhando o evangelho. A mensagem continua se espalhando, chegou até nós, e isso nos fala o quê? Ela sempre foi maior que os apóstolos. Não parou nele, não foram os homens, foram o Espírito, é a palavra de Deus. Pessoas comuns continuarão espalhando a boa notícia do Evangelho no poder do Espírito Santo, por isso ela nos alcançou e alcançará a muitos mais. Não parou, nós estamos nos Atos 29, né? Se fosse eu escrever mais um capítulo. Então, as fontes, né? Um comentário bíblico do Carson, muito bom, recomendo. A História do Cristianismo, tem aí os autores. Eu deixei aí, depois eu posso mandar um link mesmo, para que você não precisa copiar. Se você quiser saber mais detalhes do livro de Atos, eu recomendo que vocês assistam esse episódio lá no Spotify. É um canal de teologia, vale a pena, eu posso disponibilizar para vocês também. E também no YouTube tem a Escola do Discípulo, que eu acho que muitos de vocês conhecem. Eles têm aulas do livro de Atos inteiro, muito bom material. Também vale a pena vocês darem uma conferida. Então é isso, pessoal. Obrigado. Deixa eu ver aqui quanto tempo eu tentei fazer aqui. A gente começou um pouquinho mais tarde, mas eu tentei aqui chegar dentro do meu tempo. Espero 1 hora certinho, hein, Samuel? Olha só, hein? Espero ter conseguido trazer não algo novo da minha cabeça, mas um panorama do Evangelho, do livro de Atos também, e que isso tem encorajado vocês, tá bom? Então, obrigado, eu vou aqui interromper, e aí a gente pode conversar. Aí você pode coordenar aí as perguntas. Desculpa se é rápido, porque realmente eu queria passar muita coisa. Eu sei que eu estou parecendo narrador de futebol aqui, mas espero que tenha sido entendido por todos. Não, Marco, foi maravilhoso. Eu acho que você tem um dom de explicar com calma e trazer também muitas referências da igreja, né? Você contou algumas histórias, né, da divisão do grupo, do seu igreja em casa, e coloca o nosso coração envolvido. Então, o trabalho foi maravilhoso e eu sou muito grato por estar aqui te ouvindo. Queria abrir aqui a fila para a gente fazer as perguntas e respostas aqui. A gente vai te fazer uma sabatina aí, Marco. Eita, nós. Esse tagarela, né? E aí, o Alex está com a mão levantada aqui, vou deixar ele começar.
Fala, E quem Alex. tiver aí mais perguntas, é só levantar a mão aí, a gente coloca na fila. Obrigado aí, Samuel. Bom, Marcos, eu queria te agradecer aí pelo seu trabalho, né? Você tem um currículo aí, se é que no mundo a gente fala de currículo, né? Mas acho que no reino de Deus você tem aí um histórico, né, de serviços prestados aí ao avanço do reino. Quem me chamou a atenção para você, na verdade, foi o meu amigo Ariel, né, que é um irmão que mora aqui em Brasília há alguns anos. Eu convidei o Ariel para estudar a Bíblia, não fui o primeiro, mas depois foi o segundo convite. O Ariel estudou a Bíblia comigo, foi batizado no Rio, né? E ele me chamou a atenção para o excelente trabalho que você tem feito. Então, parte dessa atenção aí tem um crédito aí à admiração, né? E de fato seu trabalho é admirável. Acho que a gente precisa aprender a valorizar, como o mundo valoriza, né, os seus grandes trabalhadores, os feitos, né? A gente precisa dar valor às pessoas que se dedicam a estudar o Evangelho, né, e a palavra e trazer para a gente. Eu vou te colocar aqui para não deixar só por conta do elogio, uma pergunta, né? Atos dos Apóstolos, né? E quem convive comigo, o Ariel, a Cintia, a esposa dele, eu tenho conversado com ele sobre a inquietação, né? A gente começa lá estudando a Bíblia com Paulo a Timóteo, né? Toda a Escritura Sagrada é útil, né? Eu queria que você pontuasse algumas coisas sobre o que Atos dos Apóstolos do primeiro século tem a ver com os atos esperados dos discípulos do século XXI nesse momento de pandemia, né? Em poucas palavras, se você pudesse dar algumas direções de como a gente pode, né, dar uma resposta, né, ao que o Espírito nos apresenta do que foi feito no primeiro século, né, nesse momento histórico, cultural que a gente está vivendo aí, o que você teria de conselhos aí para nós fazermos, né, o que o Espírito Santo espera de nós nesse nosso tempo histórico e nesse nosso espaço geográfico? Vamos lá, vou tentar. Porque é interessante, né? Você falar assim, o que o Espírito quer fazer, né? É muito desafiante, porque o Espírito vai trabalhar de muitas maneiras, em pessoas diferentes, igrejas diferentes, de maneiras diferentes, né? Vai usar a cultura de cada um. Por exemplo, aqui em Minas, eu percebo que é uma necessidade enorme da igreja de estar juntos. É cultural, as pessoas ficam mal. Então, você tem que ter a ousadia e coragem, né, para trazer. No momento da pandemia, eu percebo assim, nós temos que. É a leitura que eu estou fazendo aqui em BH e que eu estou chamando a igreja a pensar. O que Deus espera dos discípulos nesse momento? Porque nós corremos o grave risco de se misturar com o pavor, de se misturar com o medo, e de não ter um impacto, de ter medo de falar da morte, de ter medo de chamar as pessoas do arrependimento. Não é que a gente vai ficar lá igual o urubu na carniça, né? Mas a gente tem que falar, gente, está acontecendo, as pessoas estão pensando sobre a morte. Então, se a gente, como igreja, não é uma referência, eu sou a favor da igreja se reunir sim, ter coragem, seguindo todos os protocolos. E olha, eu tive que orar muito para ter coragem. Eu tentei fazer tudo humanamente para proteger, mas eu senti um chamado interno para que nós tivéssemos coragem. E olha, tem assim, a gente teve uma reunião do conselho ontem, os resultados, os jovens que voltaram a se reunir, tivemos 2 batismos de jovens, fizemos um retiro de jovens aqui, a gente não está aguentando esperar o camp. Então eu sinto que Deus está trabalhando, unindo a igreja e está dando resultado. Agora, eu vou falar para você, eu morri de medo. Falei, Deus, é isso mesmo? Eu conversei com os irmãos, busquei conselho, é isso mesmo que o senhor espera? Porque e se um se contaminar e contaminar 10 pessoas e morrer alguém da igreja? Então, assim, nós precisamos ter essa confiança. Eu entendo o que está acontecendo, respeito a opinião, mas eu vou falar uma coisa para você. Eu presenciei irmãos que não vinham na igreja com medo, mas participando de churrasco, pegando ônibus lotado, né, que não era condizente com o medo dele. E eu falo, cara, o cristão qual o testemunho que nós estamos dando? Entendeu? Então, assim,
nós estamos no Atos 29, a igreja está numa oportunidade de pregar o evangelho como nunca antes, de É, falar com coragem. Pode falar. não, dá uma destaque. Você falou em coerência, né? Até a conversa que eu tive aqui com meu filho adolescente ontem, né? Eu prezo muito essa palavra, né? De coerência, né? A gente buscar. A minha pergunta tem esse cerne, né? Como nós podemos ser hoje discípulos verdadeiros de Jesus e coerentes com Atos dos Apóstolos, né? Eu, por exemplo, eu cheguei aqui em Brasília em maio, né? A igreja, o Rio está abrindo hoje aí, né? A volta aos cultos. A igreja aqui em Brasília já está algumas semanas no sistema aí também de registro por aplicativo, né? Então tem me relacionado mais intensamente aí com um grupo pequeno, com a igreja em casa. Já fizemos 2 reuniões presenciais só com a igreja em casa. Mas o meu discurso vinha sendo, olha, tem poucas vagas para o culto na igreja, eu cheguei aqui em Brasília, vou dar prioridade aos irmãos que já estavam aqui em Brasília, que estão sentindo falta do convívio, né, que se ressentem do convívio, né. Inclusive, eu estou participando de um estudo aqui com um irmão que eu conheci online, né, a gente está estudando a Bíblia com um rapaz lá da região dele online, né, e esse irmão é nítido ver, né, ele expressou várias vezes a falta que ele sente do convívio. Mas na reunião com um grupo pequeno, a igreja em casa, semana passada, eu falei isso e a irmã falou, mas Alex, estão sobrando vagas. Você está deixando de conhecer a igreja, né, de se integrar melhor, né, dando essa oportunidade, mas está sobrando vaga. Eu tenho ido todos os cultos e sobram vagas. Opa, então acabou o meu argumento. A partir do domingo que vem, né, eu vou ocupar a minha vaga lá, porque eu vim aqui para ser discípulo, né? Eu quero ver o que eu posso fazer melhor, me integrar melhor aqui. Então tem sido ótimo no grupo pequeno, mas o cristianismo ele é individual e é coletivo também, né? Né, concordo contigo, né? Esse é um desafio pessoal, né? O que o Espírito espera de mim, né? É uma resposta que a gente deve buscar no relacionamento com Deus. Mas voltando ao início, né? É muito bom ter uma liderança como a sua, né? Uma liderança estruturada, fundamentada, né? Preocupada. E eu não tenho sido poupado no trabalho, eu tenho ido trabalhar todos os dias, né? Estou exposto aos riscos do trabalho, então eu não me sinto tolhido em nada, né? Se eu posso trabalhar para o mundo, eu posso trabalhar para Deus. A pandemia, né, tem seus mecanismos. A gente bota máscara, usa o álcool em gel, usa a distância social, né, e vamos correr riscos, né, porque é o que a gente vê em Atos dos Apóstolos, né, os nossos antecessores, né, correram risco, passaram por sofrimentos. Eu preciso ser coerente com a fé que eu professo. Marcos, muito obrigado e Deus te abençoe em Belo Horizonte. Espero aí ter novas oportunidades de interagir contigo. Muito obrigado. Amém, obrigado. Rômulo, Marcão, muito obrigado aí pela exposição do tema todo, muito especial. É muito encorajador realmente, né, ver o impacto todo, como foi crescendo e crescendo e crescendo. E quando você vê um mapa, quando você vê datas, períodos, é muito legal porque aquilo ali parece ganhar ainda mais vida, né? Aquilo que... Samuca, eu acho que seu microfone está ligado. Valeu. Então o negócio ganha ainda mais vida, né? Cara, aquilo ali foi real. Pensar que você começou falando, né, comentando que Paulo chegou em alguns lugares que já tinham irmãos lá que tinham sido espalhados. Eu lembro no vídeo do Escola do Discípulo, né, do História do Cristianismo, fala que historiadores já estão certos de que o que expandiu a mensagem foram os apóstolos e tal, mas foi os mercadores, as pessoas normais que foram por aí falando. Né? Isso é lindo demais. Bem, uma coisa que eu queria perguntar para você, não vai nem dar tempo, praticamente, mas com relação ao espírito, né? A gente tem várias coisas realmente extraordinárias que aconteceram e completamente miraculosas.
a nossa igreja costuma ser uma igreja um pouco mais cética com relação a milagres e experiências sobrenaturais, né? Mas eu acho que... então, eu realmente não sei como essa relação do Espírito com o Espírito, de entender o que é o Espírito, o que é Deus falando, o que não é, é algo que é difícil para mim. Eu queria, não sei se você tem alguma palavra quanto a isso, né? Como entender e perceber a voz do Espírito, o desejo do Espírito em determinada situação, como os discípulos em Atos Aham. experimentaram. Ô, Rômulo, isso assim, ele é tão desafiante porque existe uma dedicação, né? Eu preciso crescer na minha oração, eu preciso crescer na minha leitura bíblica, porque o Espírito não vai pedir nada que vá contra ele mesmo, que as Escrituras nos falam. Então, isso talvez é um parâmetro, né? Mas eu acredito, Rômulo, de algumas experiências que eu tenho, assim, que eu preciso confiar que Deus usa a minha vida, que eu tenho, porque o que a Bíblia fala? Que o Espírito Santo testifica, né? Ele vai mostrar que você é filho de Deus. Quantas pessoas têm preocupação se são salvas ou não? Às vezes até acontece o costume que a pessoa acha que não é salva, ela vai lá e batiza novamente, né? Eu conheço casos de pessoas que batizam 2, 3 vezes na igreja. Até parece assim, eu vou fazer até que o Espírito entre. Então mostra para mim o quê? Alguma coisa não está falando. Entendeu? Alguma coisa está errada, a gente vai insistir nisso, que tem que fazer tal coisa para que o espírito entre. Então, nós somos chamados a desenvolver espiritualidade. Não existe uma regrinha, se você fizer isso, isso e isso, você vai ter as respostas. Existem alguns parâmetros, a palavra de Deus, o que eu estou pensando vai contra a palavra de Deus, né? Eu acho muito pesado chegar assim, o espírito me diz tal coisa. A gente não tem esse ministério mais. A palavra de Deus. Eu tenho que sempre ter esse padrão. Eu vou orar, eu vou ver se condiz com a palavra de Deus, vou buscar conselhos se eu estou com muita dúvida, e aí você vai ouvir, olha, isso aqui é um processo espiritual e que exige um esforço humano no sentido, mas as respostas vão vir. Então, assim, quando eu tomo uma decisão que eu sinto que está errado, cara, é impressionante. Parece que eu tenho o Espírito falar, você errou, você tem que pedir perdão. Eu fico com um sentimento ruim, eu sinto uma angústia, e eu comecei a observar essas coisas. Então, nós precisamos observar como o Espírito trabalha na nossa vida. Coisa que eu fiz me incomodou, o que está acontecendo? E prestar mais atenção. O fato é esse, quando o relato de Atos é de alguém que prestou atenção como o Espírito estava agindo. Imagina, fazer isso aí. Como que Lucas pode chegar e falar assim, Lídia, foi Deus que abriu o entendimento? Ele teve uma percepção. Ele está observando como que pessoas que têm a vida mudada, né? O Espírito Santo produz frutos, né? Então, assim, não existe uma regra, alguns parâmetros que a gente pode seguir, condiz com a palavra de Deus, quando eu busco conselho, meus irmãos realmente concordam, eles vêm com argumentos que vão de encontro a isso, mas não tem uma receita que vai falar, Romo, toda vez que você seguir esses parâmetros, é porque o Espírito de Deus vai fazer, né? Quando a gente foi decidir voltar com os cultos aqui em BH, foi muita oração, foi o Espírito Santo me incomodando, eu conversando com meus irmãos e percebendo que havia o mesmo incômodo, entendeu? Então, tudo isso foi me dando segurança e aquilo que eu poderia fazer eu fiz, mas eu senti isso. Então, assim, primeiro passo, desenvolvo uma vida de oração muito mais intensa, para que a gente tenha tempo para escutar o Espírito. A gente está numa vida tão corrida, né? A gente ora rapidinho, ora fazendo um monte de coisa, e a gente precisa ter tempo de reflexão. O Espírito fala comigo, o que eu preciso aprender sobre esse assunto. E aí o Espírito vai nos dando, porque o papel dele é nos convencer. Então a gente tem que confiar nisso. Tá bom? Eu não sei se eu te respondi, acaba sendo muito subjetivo, né? Mas é o que eu posso aqui, nesses curtos momentos, tentar te orientar. Obrigado, Marco. Pessoal, agora chegou 9h30, e aí eu vou estar encerrando agora, mas caso você tenha alguma outra pergunta, eu posso entrar em contato depois com o Marco, se ele puder ajudar a gente a responder. Mas muito obrigado, Marco. É muito especial ouvir sobre a palavra de Deus, o avanço da igreja, o trabalho do Espírito. Isso realmente nos dá coragem, né? E nos ajuda a desejar ser usados, né? E usados por Deus. E uma coisa que você falou que eu achei interessante, Deus usa qualquer pessoa, né? Até eu. Até você. Então,
o poder está nele, né? E no espírito dele, e é especial ouvir isso, né? E muito obrigado por tudo que você tem feito por nós. Reforço aí as palavras do Alex, o que você tem feito pelo reino de Deus, né? Não no Brasil e fora, né? Obrigado. Amém. Queria terminar com uma oração. Ia ver se Vera, você poderia orar para a gente? Posso. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Deus, por esse tempo maravilhoso onde podemos conhecer mais o Senhor através dos Atos dos Apóstolos, Deus, e ver que o Teu Espírito até hoje fala através de nós, Pai. Muito obrigada pelo Teu Espírito Santo, que Ele possa continuar nos conduzindo, Pai, vencendo todos os desafios que vêm pela frente, Deus. Obrigada pela vida do Marco, pelo tempo que ele se dedicou a nos trazer esse conhecimento, Pai, por cada um que está aqui e os que não puderam estar. Senhor, continue conosco no culto que vamos ter e com essa semana que